Olá, você que me assiste, eu quero que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Temos uma palavra de Deus para você. Por que temos? Porque depois de orar, de meditar, eu, através do Espírito Santo de Deus, quero trazer esta palavra até você com o título Palavras e Milagres Mudaram Minha Vida. Palavras e milagres mudaram minha vida. Vamos orar e depois vamos falar deste assunto e você vai aprender agora, mais do que nunca, a palavra de Deus e o que ela tem para você. Oramos juntos. Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento. Obrigado por essas longas horas de meditação, por ter passado, ó Deus, um bom período de joelhos orando ao Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar esta sede, por nos dar esta vontade de estar aos teus pés para aprendermos de ti e podermos falar para as outras pessoas que palavras e milagres mudam realmente as nossas vidas. Esta pessoa que assiste o vídeo, ó Deus, eu oro por ela agora, pedindo ao Senhor para abençoá-la no nome de Jesus. Que o projeto dela, que aquilo que está no coração dela, segundo a vontade do Senhor, seja para a bênção dela e da família dela, no nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Palavras e milagres mudaram minha vida. Vamos ler em Lucas capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 11. Diz assim no capítulo 5 de Lucas: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré é o mesmo lago, né, o mar da Galileia. Versículo 11 diz assim: E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Repetindo a leitura: E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Isso é muito importante, esses dois versículos que lemos, porque desses dois versículos, o 1 e o 11, entre o 1 e o 11 tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Mas vamos fazer um relato rápido que nós estamos aprendendo na palavra de Deus nos vídeos passados, né? Nós vemos no capítulo 4 de Lucas, porque nós estamos estudando, aprendendo a palavra de Deus em sequência, para vermos como as coisas de Deus funcionam paulatinamente, degrau por degrau, nas nossas vidas. No capítulo 4, nós vemos algumas manifestações ali, primeiro de Jesus no deserto sendo tentado, né? Depois que ele é tentado e vence Satanás, ele vai então, começa a passar ali pelas cidades da Galileia e chega então a Nazaré. Em Nazaré ele vai à sinagoga e ali ele traz a revelação da profecia, né, de duas profecias de Isaías sobre a vida dele, e diz: esse é o dia que essas profecias acontecem. Por ele então dizer que ali estava sendo ele o Filho de Deus, né, a profecia acontecendo nele, eles conhecendo a origem dele, filho de José, de Maria, com as irmãs e os irmãos dele ali em Nazaré, eles não aceitam isso e criam a emboscada para matar Jesus, levando ao monte, como nós já dissemos em vídeos passados. Jesus sai deles, eles não conseguem assassinar Jesus. Engraçado, pessoas da sinagoga, pessoas que diziam servir a Deus, pessoas que liam a Torá, querendo matar Jesus. E Jesus sai do meio deles, então a Bíblia diz que vai para a região de Cafarnaum. Lá também ele entra numa sinagoga, ensina na sinagoga e expulsa demônios ali de um homem que participava, era membro da sinagoga ali, né? Expulsa demônios. Algo interessante é que depois de expulsar demônio e causar a admiração neles, ele sai dali e ele vai para a casa de Pedro, né? Isso nos faz entender que Pedro estava na sinagoga. E ele indo para a casa de Pedro, há ali um clamor das pessoas que estavam ali na casa de Pedro, dizendo que a sogra de Pedro estava enferma. Então, essa foi a nossa meditação, de que Jesus
toca nela e cura a sogra de Pedro. E ela, que estava acamada, não sabemos quantos dias já, mas ela levanta com tanta ousadia, com tanto ânimo, que começa a servi-los. Isso fala também que eles queriam Jesus na cidade. Jesus faz ali muitas maravilhas na porta da casa de Pedro. Começou um grande culto naquele fim de sábado ali, né, para a começa de domingo, e Jesus operando. E Jesus então vai para um lugar para orar. Depois disso que eles pedem que Jesus fica ali, aparece então Jesus aí no lago de Genezaré, né, na beirada ali de uma prainha, talvez falando com a multidão. O que estava acontecendo? Enquanto ele falava com a multidão, lá estava Pedro e André, lavando as redes. Tinham toda a noite tentado pescar. Engraçado que quando Jesus orava, quando Jesus estava lá se preparando, Pedro estava pescando também com André, depois que Jesus se despediu deles dentro da casa de Pedro. Pedro então está ali pescando e acontece que Jesus então chega e começa a ensinar a multidão ali no lago de Genezaré. Pedro está limpando as redes, nada de peixe. Mas a multidão apertava Jesus para ouvi-lo. A multidão queria ouvir Jesus com palavras claras, porque sabia que dele saía poder, que dele saía a palavra de libertação. O que acontece é que Jesus então olha, vê Pedro ali lavando as redes e diz: olha, eu vou entrar no teu barco e você se retira um pouquinho para que a multidão não me aperte, porque eu quero falar à multidão. Pedro, aquele mesmo que Jesus havia curado a sogra dele, então resolve ceder o seu barco. Antes cedeu a sua casa para Jesus, agora cede o barco dele para Jesus. E Jesus então faz o quê? Fala à multidão. Pedro e André ali atentamente ouvindo o que Jesus falava à multidão. Também, possivelmente, João e Tiago lá, ocupando-se de limpar suas redes também, escuta o que Jesus está falando à multidão. Depois que Jesus fala à multidão, como Pedro foi um bom cavalheiro, Pedro já tinha visto aquele demônio lá, aqueles demônios sendo expulsos na sinagoga, a sogra dele sendo curada, agora cheio da palavra também de Jesus. Ele havia ouvido o ensinamento também lá na sinagoga. Ele havia ouvido ali na porta da casa dele aquele grande culto. Assistiu vários milagres ali acontecendo. Pessoas de toda a redondeza vindo ali para serem curados, né? Enfermos, paralíticos, etc. Vindo ali para serem curados, endemoniados, para demônios serem expulsos. Pedro viu tudo isso. Pedro agora está ali ouvindo Jesus dentro do seu barquinho, ministrando para a multidão. Mas Jesus olha e agrada-se da atitude de Pedro. E diz: Pedro, lança-te ao mar alto e lança as tuas redes. Vai ao mar alto e lança as tuas redes. Pedro olha para Jesus, lembra de todos os milagres, de tudo que ele vira Jesus fazer. Ele diz: Senhor, nós lançamos a rede a noite inteira e nada pegamos. Mas por tua palavra, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede no mar. E Pedro foi então lançar as redes no mar, e a Bíblia diz que sobre a palavra de Jesus, muitos peixes se ajuntaram ali, e Pedro então sentiu a rede muito pesada, ao ponto de quase romperem as redes. A Bíblia diz que eles então, Lucas dizendo que eles então chamam, né, Tiago e João, para também colocar peixes no barco de Tiago e João. Então encheram agora 2 barcos, o de Pedro, o de Tiago e de João. Aquilo foi maravilhoso. Só Lucas registra este fato, desta pesca milagrosa. João fala de outra pesca, mas depois da ressurreição de Jesus. Mas esta aí foi ali exatamente no princípio, antes deles seguirem a Jesus. Isto foi um fato tão milagroso e tão chamativo que quando Jesus faz este milagre, Pedro então diz: Senhor, afasta-te de mim. Olha que interessante isso. Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ah, que maravilha foi Pedro confessar a sua condição. Até então ele não havia dito isso a Jesus. Quando Jesus foi para a casa dele, ele não disse que era pecador.
Porque o que acontecera lá na sinagoga foram demônios em outra pessoa. Quando Pedro vai para a casa dele com Jesus e Jesus cura a sogra dele, foi Jesus e a sogra dele. Mas quando Jesus opera ali na porta da casa de Pedro, aqueles muitos milagres, muitas maravilhas, Jesus operando ali, foi também Jesus com os que ali estavam. Pedro até então não foi envolvido nisso aí. E então, agora, quando Jesus está falando com a multidão ali no lago de Genezaré, que é o mesmo lago, mas em outro ponto do lago, porque o Mar da Galileia, ele tem um formato de harpa, né? Então ele tem várias cidades em volta, e cidades gentílicas, que é do outro lado, né? Lá na terra de Decápolis, né? Das 10 cidades. E tem esse lado também ali, que é o de Genezaré, e Jesus estava ali exatamente quando Pedro estava pescando, né, tentando pescar, e a noite se passou, e até então, como dissemos, nada tinha acontecido diretamente com Pedro, ora com o endemoniado, ora com a sogra, ora com as pessoas lá fora que vinham trazidas para a porta da casa dele, com aquela multidão ali, aquele pessoal povoado todo ali. Mas com Pedro ainda nada. Agora Pedro está ouvindo Jesus falar. Claro que ele se enchia de graça, mas ainda não tinha tido a experiência pessoal e direta, segundo Lucas disse. Agora sim, agora é pessoal. Agora Jesus disse a Pedro: vai para o mar alto e lança as tuas redes. Pedro, então, agora está num confronto muito grande, porque Pedro pensava que sabia pescar. Ele era pescador de ofício. E ele disse: a minha experiência da noite toda foi cruel, foi terrível. Nunca aconteceu isso comigo, talvez. Mas eu sei que a tua palavra tem poder. Lá na sinagoga, ele viu ele tendo poder sobre os espíritos imundos. Na casa dele, ele viu ele tendo poder sobre algo físico que era a febre da sogra. Na porta da casa dele, ele viu ele operando algo sobre expulsar demônios. Pegou o mundo espiritual com o mundo físico, curando enfermos. Mas agora está se tratando do lago de Genezaré, um lago que Pedro conhecia muito, era ali que ele tirava a vida dele. E é o Mar da Galileia, onde eles viviam, né, ali em volta, ali bem pertinho, na beirada deste Mar da Galileia, deste grande lago. E Pedro disse: essa experiência vai ser boa, porque sobre a tua palavra, eu já tenho experiência ruim, a experiência de não ter pegado nada, mas sobre a tua palavra, eu vi que a tua palavra não volta vazia, que a tua palavra tem poder, e sobre ela eu vou lançar as redes, eu vou obedecer, eu vou te ouvir, ó Senhor, e vou fazer isso. E então, aquelas redes quase se romperam, porque eram peixes demais. No Jesus falar com Pedro, enquanto Pedro vai para o mar alto, os peixes se ajuntaram ali exatamente para que Pedro os pegasse. E Pedro então chama João e Tiago e diz: venha, porque eu não consigo nem tirar as redes. Elas estão se rompendo. Então vem João e Tiago e os ajuda e enche os 2 barcos de Pedro. Pedro, então, ao confessar que ele era pecador, agradou a Jesus. E Jesus diz: Pedro, de agora em diante, você será pescador de homens. Esse encontro direto de Jesus e Pedro, esta ordem que Jesus dá a Pedro, esta palavra que Jesus dá a Pedro, este milagre que Jesus faz diante de Pedro ali, usando o próprio Pedro, mudou a vida de Pedro. Por isso que o nosso título é Palavras e Milagres Mudaram Minha Vida. Este encontro agora, este toque de Jesus, esta fala de Jesus, esta acontecência ali, marcou Pedro. Fez Pedro confessar e fez Jesus perdoar a vida pregressa de Pedro, os pecados de Pedro, e dizendo: agora você está transformado em pescador de peixes para pescador de homens. A Bíblia diz então, como lemos no versículo 11, que eles tocam o barco para a terra.
abandonam tudo. E os quatro, então, Pedro, André, Tiago e João, segundo Lucas, vão seguindo Jesus. A pergunta que eu fiz é: quem ficou com aquela multidão de peixes? Acredito que a multidão que estava ali ouvindo Jesus agora saem com muitos peixes ali do lago de Genezaré, porque os discípulos não quiseram saber de mais nada. Seguiram, ou os futuros discípulos daí para frente passaram a ser discípulos de Jesus, segundo Lucas escreveu. Eu tenho muitos milagres na minha vida. Palavras abençoadoras que ouvi desde a minha infância. E milagres que aconteceram na minha vida, que marcaram a minha vida, que mudaram a minha vida. Se hoje eu estou na presença do Senhor, foram palavras e milagres que mudaram a minha vida. Mas eu não sou diferente de você, e nem diferente do que fora Pedro, João, Tiago, André. Eu também já lutei. E às vezes nós lutamos pela noite toda. Às vezes depois de ouvir Jesus, depois de ver o que Jesus faz a outros, nós vamos seguir as nossas próprias lutas, tentar a nossa própria sorte. E às vezes, depois de ouvir Jesus, ouvir que Ele tem um plano especial para a nossa vida, que Ele quer nos abraçar, que Ele nos ama, nós viramos as costas a si mesmo e vamos pescar. Vamos tentar a nossa própria sorte. Mas Ele é tão amoroso que Ele marca o encontro com a multidão na beirada do lago de Genezaré. A multidão não aguentava mais ficar sem Jesus, porque dele saía palavras de vida eterna, saía consolo, saía curas, sinais, maravilhas, prodígios, demônios sendo expulsos. Eles viram o poder de Jesus. Mas porque logo ali onde estava Pedro, André, Tiago e João, pescando ali e já decepcionados de tentarem a noite toda e nada conseguirem? Porque Jesus não queria só marcar a vida daquela multidão. Jesus queria marcar a vida de Pedro e através de Pedro também tocar em André, Tiago e João. Nós tentamos, às vezes, da nossa maneira, mas Jesus tem o jeito dele. Nós tentamos da nossa maneira a fazer com as nossas próprias forças, mas Jesus tem o jeito dele. E às vezes passamos longas horas de luta, longas horas quebrando a cabeça. E num instante, depois de uma palavra, vemos o poder de Deus operar em nós, simplesmente porque obedecemos aquilo que Ele diz para nós. Jesus amou tanto a Pedro, Jesus amou tanto os seus discípulos, Jesus amou tanto aquela multidão, que Ele sempre cuidava tanto da multidão, quanto dos seus discípulos, daqueles que receberam Jesus gostosamente. E Jesus não mudou os planos dele. Eu te ensino a palavra de Deus, eu quero que você aprenda a palavra de Deus, porque eu também aprendi. Eu também cresci assim, acreditando que pelas minhas próprias forças eu não consigo nada, que eu dependo de Deus, que eu dependo 100% de Deus, que eu posso lançar a minha rede e nada pegar, que eu posso tentar a sorte e nada conseguir. Mas quando Ele diz a sua palavra, quando Ele me chama e fala: meu filho, meu servo, meu companheiro, meu amigo, eu vou operar na tua vida. Eu vou solucionar o teu problema. Eu vou te tirar de onde está e colocar você onde eu quero que você esteja. E quando Ele faz isso, quando Ele faz esses milagres, quando Ele nos dá a sua palavra e através dela vem os milagres, não tem nada que nos segura mais. Nós deixamos tudo para servir a Jesus. Pedro, mais tarde, nas nossas meditações, vamos falar disso. Pedro faz esta pergunta para Jesus, lembrando deste primeiro momento. Pedro fala: e nós, Senhor, que um dia deixamos tudo e te servimos, o que nós teremos de direito? O que iremos receber? E Jesus fala para ele: olha, Pedro, ninguém que tenha deixado tudo, pai, mãe, esposa, filhos, comércio, negócios, prazeres,
Ninguém que deixou tudo para me seguir ficará isento de receber. Este que deixou tudo, como você está dizendo, Pedro, receberá 100 vezes mais nesta vida e também receberá a vida eterna. Jesus faz duas classificações aí. Ele fala desta vida. E depois ele adiciona, além desta vida, ele 100 vezes mais nesta vida, ele também receberá a vida eterna. Por isso que você vê tantas pessoas lutando aqui na terra, mas sem Jesus. Eles até têm algum sucesso. E pode até receber alguma coisa devido aos seus méritos e a bênção que Deus dá, tanto para justo quanto para injustos. Aquele que trabalha é digno do fruto do seu trabalho. Mas eles, sem Jesus, receberão só nesta vida. Mas não terão direito à vida eterna. Jesus quer dar a mim e a você duas vidas. Uma vida abençoada aqui na terra e outra, a vida eterna. Ele não quer que você depois da morte viva separado dele. Ele quer viver para sempre com você e comigo nesta vida e também na vida eterna que está por vir depois da morte. Então vale a pena olharmos para esta história. Só Lucas registra essa pesca milagrosa. Esta que Jesus chega ali falando à multidão em Genezaré, no lago de Genezaré, ali na beirada, e depois dá essa experiência milagrosa, maravilhosa, para mudar a vida de Pedro, de André, de Tiago e de João. Eles estavam ali experimentando quem era Jesus agora com eles, para eles, por eles. Jesus marca então a reunião, porque a multidão aperta. Ele fala, ele faz o seu ofício, o seu compromisso de ensinar a todos a palavra de Deus. Mas ele diz: Pedro, agora chegou a hora do teu milagre. Agora eu vou tratar diretamente com você. Não tem sogra, não tem endemoniado, não tem outros enfermos sendo curados. Pedro, agora sou eu e você, porque esta será a tua última pesca como profissional. Eu vou fazer de você pescador de homens. Aqui ele interessou tanto a Pedro, que não só Pedro, mas André, Tiago e João quiseram ser também pescadores de homens. Sabe, meu amigo e minha amiga, você que assiste este vídeo, o que eu quero te levar a entender através desta palavra é que você tem suas redes aí sendo lançadas para todos os lados. Mas sem Jesus você não vai pegar nada. Sem Jesus sua vida vai ficar muito difícil, talvez cheia de insucessos. Quando Jesus tem um plano com você, ele entra no teu barco, que é a tua vida, e diz: meu amado, deixa, ou minha amada, deixa o controle da tua vida nas minhas mãos e eu vou mudar a tua história, a história da tua família. Porque quando você vai seguir a Jesus, lembra que Pedro foi, André, Tiago e João também foram. Você atrai outras pessoas para seguir o teu Jesus, para amar o teu Deus, para querer repetir ou imitar o que você faz, porque o que você vai passar a fazer daí para frente, depois que você encontra Jesus, chamará a atenção de outros também. A vida perfeita que você tem com Deus testemunha a outros que vale a pena amar e seguir a Jesus. Se você tem desejo de fazer isso, convida Jesus para entrar no teu barco, convida Jesus para entrar no teu coração, ele conduzir a tua alma e o teu espírito, e certamente o teu barco nunca irá a pique, a tua vida nunca sofrerá uma derrota por definitivo, porque você tem Jesus com você e você está com Cristo, e ele no barco, há peixe, ele no barco, a alegria, com ele no barco, a abundância de gozo na presença dele, com ele no barco, tudo se resolve, porque ele é o Senhor que criou
toda a natureza. Foi Ele que criou o mar, foi Ele que criou os peixes, foi Ele que criou o universo e foi Ele que criou você e quer abençoar você, abençoar a tua vida e fazer de você, trazer você palavras e milagres que mudarão a tua vida como mudou a minha. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Deixo palavras e milagres mudaram minha vida, que elas mudem a tua também no nome de Jesus. Um abraço meu, seguimos no próximo vídeo e eu agradeço você por assistir este e ser abençoado no nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus te abençoe e te guarde e guarde a tua família em nome de Jesus.